para que nós possamos compartilhar daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite, algo da parte do Senhor. Amém? Quero aqui fazer uma breve oração. Senhor, Deus e Pai, ó Deus, nesse momento, Senhor, aqui, Pai, na Tua presença, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, tomar, Senhor, cada parte, Senhor, do que aqui irá ser falado, ó Deus, que Teu Espírito Santo, Deus, Ele possa, meu Pai, me guiar em cada palavra, que não venha ser de mim, Senhor, mas que possa ser de Ti, Senhor. Aquilo que irá, meu Deus, ser falado nesta noite, para que possa ser, Deus, para a nossa edificação e o nosso crescimento espiritual e fortaleza, Senhor. Porque sem Ti, Deus, nós não podemos nada. Ó Deus, o homem, Senhor, ele não pode nada se não for o Senhor nas nossas vidas. Pois por isso eu te peço, Pai, que nesta noite, nesse momento, o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus, que eu possa diminuir e que o Senhor possa, meu Pai, através de mim, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, aparecer e crescer e que tudo seja para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém? Pronto, vou começar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele mesmo derramou profundamente sobre nós, e em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos os mistérios da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém? Os irmãos podem citar no nome de Jesus. Aqui nós podemos ver, amados, Paulo, ele fazendo uma saudação à igreja de Éfeso. E ao mesmo tempo que Paulo ele faz uma saudação à igreja de Éfeso, ele faz um elogio, né? Como nós podemos ver aqui no versículo 1 e versículo 2, Paulo ele faz uma saudação à igreja de Éfeso, aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo ele faz um elogio. Mas por que que Paulo aqui ele faz um elogio à igreja de Éfeso? Eu posso entender, meu amado, minha amada que aqui está nesta noite,
que eu só posso fazer um elogio a alguém se eu conhecer aquela pessoa. Não é verdade? Eu não vou fazer um elogio a uma pessoa a qual eu não conheço. E Paulo, amados, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso e passou ali 2 dias. Mas somente no final da terceira viagem de Paulo, à cidade de Éfeso, foi que ele morou lá e passou quase que 3 anos. Então daí Paulo ele poderia falar algo a respeito da cidade e dos irmãos a qual se encontrava em Éfeso, porque ele conhecia, não é verdade? E Paulo ele fala dos irmãos com elogio, com uma convicção tão grande. E a cidade, amados, de Éfeso era a capital da província do Império Romano da Ásia. Era a quarta cidade do Império Romano, a quarta cidade maior do Império Romano, a cidade de Éfeso, a qual também se encontrava naquela cidade o templo de Diana, a qual Paulo ele teve muito trabalho, para poder combater ali a idolatria naquela cidade, por causa do templo a qual as pessoas adoravam ali Diana, não é verdade? Então Paulo aqui ele faz uma instauração, e o que eu pude, através das escrituras do Senhor, eu pude entender é que no versículo 1 ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala, Ele fala aos santos, em outras traduções, em outras Bíblias, amados, ele fala aos povos que estão em Éfeso, que são fiéis por estar unido a Cristo. São fiéis por estar unido a Cristo. Então o que é que eu posso entender, amado, desde já? Que a fidelidade de um homem, verdadeiramente, para que isso possa acontecer, ela precisa estar unida com Cristo. E não foi à toa a qual Paulo ele falou isso aqui no versículo 1, que a igreja de Éfeso, ele faz a saudação e ao mesmo tempo ele faz um elogio aos fiéis em Cristo Jesus, A palavra fiel, a palavra fidelidade, ela vem de fiel. E eu quero trazer aqui algumas referências do que significa fidelidade. Fidelidade, amados, é alguém que demonstra zelo. É alguém que demonstra zelo. Então, a igreja de Éfeso, ela era conhecida por uma igreja que demonstrava zelo pelas coisas de Deus. A igreja de Éfeso também, ela foi elogiada pelo fato, amado, de, além de demonstrar zelo, ela demonstrava respeito por algo ou alguém, O significado da palavra fiel ou fidelidade é exatamente isso: a pessoa que demonstra zelo, a pessoa que tem respeito por alguém ou por algo, e lealdade. A pessoa que é fiel, ela é uma pessoa que tem lealdade. É uma pessoa que não muda o seu respeito, talvez pela circunstância. É uma pessoa que está firme. E ela sabe naquilo que ela quer e naquilo que ela é. Então a igreja de Éfeso, amados, ela era uma igreja a qual nós podemos ver que é uma igreja modelo, a qual serve para nós nos dias de hoje. A igreja de Deus nos dias de hoje, amada, ela tem que ser uma igreja que tem zelo pelas coisas do Senhor. É uma igreja que tem que ter respeito tanto pela casa do Senhor, quanto pelos seus pastores, quanto pelos os membros também, os irmãos que estão do seu lado, e também pelas vidas que estão lá fora. Não é o fato de que as pessoas estão lá fora e só vocês aqui dentro, vocês têm que demonstrar zelo ou respeito somente pelas pessoas que estão aqui dentro. Porque a palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo por nós mesmos. E o nosso próximo, amado, nem sempre é aquelas pessoas que estão do nosso lado. O nosso próximo exatamente são aquelas pessoas que estão precisando estar do nosso lado. Porque hoje nós estamos na luz. Para a glória de Deus, nós estamos na luz hoje.
Mas existem pessoas que ainda não conhecem essa luz, né? E nós temos que amar nós mesmos, temos que amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, da mesma forma, nós sentimos a vontade que estamos aqui hoje, nesta noite, participando da glória de Deus. Nós temos que ter essa vontade para as pessoas que estão lá fora, que estão se perdendo, que estão caminhando para uma condenação eterna. Então, amados, Paulo elogiou a igreja de Éfeso por ter essas qualidades. Então, nós podemos trazer, amados, como modelo para as nossas vidas. Mas existia algo na igreja de Éfeso, a qual Paulo ali, através dessa carta, ele queria demonstrar que a igreja de Éfeso poderia ir muito mais além daquilo a qual ela já estava. E que já era de receber elogio. Aparentemente uma igreja que não precisava de mais nada. Então, Paulo ele faz esse elogio à igreja. E fidelidade, amado, o homem, ele só pode conseguir obter fidelidade se ele estiver unido com Cristo. E aqui está o segredo da fidelidade da igreja de Éfeso. Aqui, tanto nessa Bíblia quanto até outra Bíblia, mas na nova tradução, que eles eram fiéis por estar unidos com Cristo. Olha o detalhe, fiéis por estar unidos com Cristo. Lá em João, amados, capítulo 15, versículo 5, parte B do versículo, fala que o próprio Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Você não vai também, amados, ser fiel a Deus se você não colocar Deus na direção da sua vida. Porque o homem, amado, a tendência do homem a cada dia, sem Deus na vida dele, é caminhar para o mal. É caminhar para as coisas desta vida, deste mundo. Mas se o homem estiver unido com Cristo, ele cada dia, ele vai estar mais e mais no centro da vontade de Deus. E Deus, ele vai se agradar disso. Deus, ele vai se agradar disso. Então que nós possamos buscar, através de Deus, essa fidelidade em nós. Que nós possamos buscar em Deus, amados, não interesse pelas coisas desta vida, não. Porque lá em Colossenses, se eu não me engano, capítulo 3, fala, amados, que nós que já fomos crucificados em Cristo, devemos olhar para cima e não para as coisas daqui desta terra. Porque é lá que está sentado o nosso Jesus ao lado do nosso Pai, do nosso Deus. Então nós temos que ter essa visão, amados, de a cada dia as nossas vontades, a nossa vida está voltada para as coisas lá do alto. Amém? Então, sem Deus, a palavra de Deus fala, mas que sem Deus nada podemos fazer. E aqui é outro detalhe, para que nós possamos alcançar algo nas nossas vidas, precisamos colocar Deus na frente. Para que nós possamos, amados, talvez realizar aqueles sonhos a qual tanto tempo talvez você até já enterrou os seus sonhos, porque ainda os seus sonhos não se realizaram. Coloca Deus na frente. Porque se for da vontade de Deus, irmão, todos eles irão ser realizados. Porque Deus, ele sabe aquilo que é melhor para mim e aquilo que é melhor para você. Então, amado, o segredo é Deus nas nossas vidas. O segredo verdadeiramente, amado, é nós sermos fiel a Ele, a qual Ele foi fiel conosco. Jesus Cristo, amado, estava a caminho do Gólgota, ali para ser crucificado. E em determinado momento ele olhou para o céu e disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, até mesmo nesse momento, o próprio Jesus colocou o próprio Deus à frente ali da sua trajetória, porque ele sabia que talvez que sem Deus ali, ele também não iria conseguir. Então, assim temos que ser nós. E um detalhe mais importante também aqui nessa passagem, amados, Efésios capítulo 1, ele é rico naquilo que ele quer nos passar, naquilo a qual Paulo ele deixou bem explícito aqui para nós. E nós, algumas coisas nós só podemos ver, amados, se nós pedirmos ajuda e discernimento do Senhor Jesus. Não porque o homem, pela sua capacidade, ele pode entender as coisas de Deus, porque a Bíblia fala que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Amém? E no versículo 3, outra coisa, amados, para nós entendermos,
que nós como igreja, nós não somos qualquer um que estamos aqui nessa terra. Nós não somos qualquer entidade que estamos aqui nessa terra. Se nós, amados, nos descobrirmos quem nós somos em Cristo, a história até, amados, dessa terra, a história da nossa cidade, do nosso bairro, ela poderá mudar. Porque, amado, Deus nos deu algo tão poderoso, e esse algo tão poderoso está nas nossas vidas. Mas assim como Paulo estava falando à igreja de Éfeso, amados, nesta noite, Deus está querendo falar para você que você tem algo tão poderoso, algo tão importante, tão especial dentro de você. Mas para que eu possa entender, amados, e o tema dessa mensagem é quem somos em Cristo. Quem você é em Cristo? Será que você já fez essa pergunta? Quem é você em Cristo? Mas para que eu possa saber, amados, quem eu sou em Cristo, eu tenho que também saber quem é Deus na minha vida. Primeiramente, para eu saber quem eu sou em Cristo, eu tenho que saber quem é Deus na minha vida. Eu poderia hoje aqui, amados, me intitular evangelista de Deus. Mas quem está sendo Deus na minha vida? Então, para que eu possa saber quem eu sou em Cristo, eu tenho que saber quem é Deus na minha vida. Porque muitas pessoas, amados, ainda não entenderam o fato de ter obedecido o chamado de Deus, e por essa noite talvez está aqui nesta noite. Que não foi, amados, somente para que nós viéssemos aqui mais uma noite a adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor, ouvir a palavra e voltar para casa talvez da mesma forma. Deus não nos chamou para isso. Então nós temos que entender quem nós somos em Cristo. E aqui no versículo 3, amados, Paulo ele fala algo tremendo, e o Senhor está querendo passar para nós. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você ouviu, amados, que eu falei? A qual nos abençoou com a minoria, com a metade? Não, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em outras traduções, Ele nos abençoou com todos os dons no reino celestial. Dons, amados, também significa poder nas nossas vidas. A qual a igreja, amados, para exercer o poder de Deus aqui nessa terra, exercer, amados, a autoridade do reino de Deus aqui nesta terra, o Espírito Santo ele concede dom à sua igreja. Não é verdade? E aqui, amados, Paulo ele fala que Deus nos concedeu, por essa união que temos em Cristo, Deus nos concedeu, amados, todos os dons, todas as bênçãos no reino espirituais. Mas a igreja, amada, às vezes ela não tem conhecimento disso, e a igreja talvez, amados, ela esteja andando como uma igreja que ela não ainda se encontrou em Cristo. Porque a igreja que tem consciência disso, amados, não para a sua soberba, não, mas para a honra e glória do Senhor, ela é uma igreja, amada, poderosa. Ela é uma igreja, amada, chamada para avançar, não para recuar diante as circunstâncias aí dessa vida, não. Quando as trevas querem avançar, quando a igreja ela chegar, as trevas tem que bater em retirada. Porque aonde a luz chega, as trevas ela tem que bater em retirada. Mas será que você já descobriu isso na sua vida? Será que você já colocou isso na sua vida, em prática na sua vida? Nós, amados, temos um grande poder dentro de nós que precisa ser colocado para fora. O problema é, amados, que muitos de nós só estamos querendo viver o natural dessa terra, o natural da vida. Mas a Bíblia fala aqui, amados, no versículo 3, que Deus nos deu todas as bênçãos no reino espiritual. Às vezes a gente fica, às vezes o irmão chega: irmão, como você está? Aí talvez o irmão ou a irmã está passando por aquele problema, diz: irmão, está tudo errado, as coisas não estão dando certo, as portas estão fechando. E quem é o Deus da tua vida, irmão?
que não pode mudar a situação da tua vida. Então a pessoa não descobriu isso ainda. Então, amado Deus, nesta noite está querendo dizer para você, amados, que você pode sim ainda, amados, conquistar aquilo que Deus te prometeu. E que as trevas, amados, ela não tem poder sobre a sua vida. Então não tem, amados, eu e você não temos que andar com medo das trevas. Nós não temos que andar, amado, com medo da crise que está aí no nosso país. Nós não temos que andar, amado, com medo daqueles que nos perseguem. Porque nós temos algo poderoso dentro de nós. Aleluia, Deus. E que precisamos, amado, ter consciência disso, para que nós possamos usá-la como uma arma poderosa aqui nesta terra, para desfazer e destruir as obras do mal. Mas nós temos que impor. Nós temos que se impor. Porque, amado, se a igreja ela não se impor para desfazer aí as obras do mal, o que vai acontecer? As trevas ela irá avançar. E a igreja ficará retraída. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Temos um momento a qual Jesus ali, ele está com seus discípulos. Mateus 16, versículo 18. Eles, se eu não me engano, eles estavam vindo de Cesareia. E Jesus para em determinado momento e olha para os seus discípulos e pergunta: o que o povo está achando? Ou está querendo saber quem eu sou? E alguns dizem que tu és João Batista, outro fala que tu és Elias, outro fala que tu és Jeremias. E Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizes quem eu sou? E um deles, chamado Pedro, amados, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ali reconhece, amados, que aquela palavra de Pedro, a qual ele falou com tanta convicção, não estava vindo somente de Pedro, mas sim estava vindo do Espírito de Deus. Ele diz: bem falou, e que quem te revelou não foi homem. Mas o que é que Jesus ele fala? No versículo 18, Mateus 16, 18. Louvado seja o nome do Senhor. E essa igreja, amada, é exatamente a igreja que vai estar unida com Cristo. Não basta simplesmente você, amados, falar ou declarar que faz parte de uma igreja, a qual a igreja ela pode até operar milagres, uma igreja a qual pode ter um grande número de membros. Se ela não estiver unida com Cristo, amados, não vai adiantar de nada. Mas Jesus ele falou algo interessante. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Mas essa é a igreja que está unida com Cristo. Então, para que você possa perceber, amados, aquilo que eu falei no versículo 3 de Efésios capítulo 1, que o fato de você estar unido com Cristo, você não necessita mais de nada como uma igreja. Você não necessita de mais nada como um exército de Cristo. Nós não somos uma igreja necessitada, amados. Nós não somos uma igreja necessitada. Porque nós servimos, amados, ao nosso Deus, como o nosso irmão falou, Deus, a qual é o Deus do ouro, o Deus da prata. A qual o nosso Deus ele é o general de guerra, é aquele que vai à frente. Quando o seu povo se coloca na posição para guerrear, ele vai na frente, vai fazer
Glória. Então eu te pergunto nesta noite, do que você necessita como igreja? Tome posse nesta noite, amado, daquilo que Deus está falando nesta noite para você. Que já foi dado, amado, todos os dons, todas as bênçãos no reino espiritual para a sua vida. Agora basta você entender isso. Basta você se descobrir quem é você em Cristo. E se você verdadeiramente está unido com Cristo. Amém? Versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. É tanta coisa, amados. Somente nesse versículo, nesse capítulo de Efésios, capítulo 1. Pois nos elegeu nele antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Outra revelação a qual Deus, amados, me concedeu através do Espírito Santo. Aqui fala no começo do versículo 4, pois ele nos elegeu nele antes mesmo da fundação dos tempos, da fundação do mundo. Olha que coisa gloriosa, amados. Deus saberia que um dia nós estaremos aqui nesta noite. Deus saberia, amados, que você iria passar por lutas, iria passar por perseguições, mas era o propósito de Deus. Você está aqui nesta noite. Aleluia, para cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Deus nos chamou para sermos, amados, derrotados. Deus nos chamou, amados, para sermos filhos bastardos, não. Deus já tinha um plano, amados, para mim e para você. Antes mesmo da fundação do tempo, do mundo. Deus, amados, ali, a qual ainda não existia o homem. Houve, amado, lá no céu, uma batalha, a qual Lúcifer quis estar acima de Deus. E Deus, amados, como nosso Deus, ele é onisciente, Deus, ele já sabia de tudo. Talvez estava ali Lúcifer querendo tramar ali por detrás das asas do nosso Deus Altíssimo, achando que Deus não estava vendo, achando de que Deus não estava tendo conhecimento daquilo que ele viria a ter. Nosso Deus é tão maravilhoso, mas nosso Deus, ele nos dá liberdade para nós fazermos o que quisermos. E Deus, amados, Deus só deu corda para Lúcifer se enrolar nela própria e deixou ele bem à vontade. Mas ele, antes mesmo, amados, que o homem viesse a cair, ele já tinha um plano. Aleluia. Talvez Satanás quis se adiantar ali na frente de Deus, quis ali tomar vantagem na frente de Deus. Mas Deus disse: coitado desse daí, não sabe quem eu sou. E quantos de nós, às vezes, amados, estamos desesperados em certas situações das nossas vidas, achando de que Deus não sabe o que vai acontecer lá na frente, achando que Deus não sabe, ou que Deus não pode fazer algo para mudar a situação da nossa vida. E Deus vai dizer assim para você nessa noite: filho, filha, descanse em mim. Aleluia, Deus. Porque sou eu que estou à frente da tua vida. Sou eu que estou no controle da tua vida. Então, amados, Satanás, Lúcifer, ele achava de que ele iria conseguir no seu plano maligno, que era, amados, estar acima de Deus. Aí Deus pega, expulsa ele, amados, ali da presença dele, e lança na terra. Aí o que acontece? Deus pega e faz o homem. Aí lá vem novamente o diabo querer destruir, se meter com Deus. Quem pode se meter com Deus? Porque agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. E se você estiver unido com Deus, meu irmão e minha irmã, quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Aleluia. Então, Deus faz o homem, e Satanás vem e através da sua mentira faz o homem pecar contra Deus através da desobediência. Às vezes, amados,
Deus não se entristece com algumas situações das nossas vidas. Mas uma coisa, creio que Deus às vezes, amados, Ele se entristece com a nossa desobediência à sua palavra. Deus, Ele se entristece. Aí o diabo pega, amado, e faz o homem cair. Aí a Bíblia fala, amado, se eu não me engano, no versículo 9, aqui, que Deus desvendou o mistério da sua vontade segundo o bom propósito que propuseram em Cristo, de fazer convergir, essa palavra convergir quer dizer unir, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Satanás achou, não, eu não venci essa lá no céu, Deus me colocou para cá, mas aqui na terra quem manda sou eu. Entretanto que a palavra fala, amados, que o mundo jaz do maligno. O sistema desse mundo, ele já é do maligno. Não é essa terra, não a natureza, as coisas que Deus criou, não. Porque Deus, amados, Ele não abre mão daquilo que é seu. Deus, Ele não abre mão da sua vida, meu amado. Aleluia, Deus, Ele não abre mão da sua vida. Satanás, ele já tem tentado várias das vezes impedir de que você viesse para a casa do Senhor. Satanás, ele tentou impedir muitas das vezes de que você viesse com a sua boca glorificar o nome de Deus. Mas ele disse assim, olha, não toca nesse aí porque isso aí é meu. Aleluia, Jesus. Você é propriedade do Senhor, mas você precisa estar unido com Cristo. Amém? Então Deus, amado, Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós queremos se desesperar. Foi o que aconteceu com Pedro, quando Pedro ele viu ali Jesus andando sobre as águas, e ele falou, Senhor, deixe que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro foi ao encontro de Jesus, mas Pedro tirou a visão de Jesus. Quando Deus lança uma palavra sobre a tua vida, meu amado, minha amada, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele falou. Aleluia, Jesus. Então, se Ele chamou Pedro, Pedro não teria que fazer ele olhar para a direita ou olhar para a esquerda, não. Porque quando Pedro ele ali tirou a visão de Cristo, ele olhou para as circunstâncias que estavam ao seu redor. Então Pedro começou a fazer o quê? Se afundar. Então, amados, nós temos que estar cientes de quem nós somos em Cristo. Nós somos propriedade especial do Senhor. Então, se nós estamos unidos com Cristo, nós temos que ter a consciência de que pode vir todas as coisas, amados, querer nos tirar da sua presença, querer nos fazer desistir, mas elas não irão conseguir, porque quem está conosco é Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Deus ele está no controle de todas as coisas. O homem, amados, como eu falei, Deus sabia que o homem ia cair. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra de Deus fala que quando Deus ali estava unido, creio em Jesus com o Espírito Santo, não era nem com os anjos. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Em outra tradução, ele está dizendo, façamos o homem como nós mesmos. O homem, amados, através do pecado, como eu disse, que Deus sabia o que iria acontecer com o homem. O homem, Deus, ele sabia que o homem iria cair. Então o homem, amado, ele perdeu a sua semelhança. Ele perdeu a imagem que ele tinha de Cristo, de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, quer dizer, façamos o homem como nós mesmos e a nossa semelhança. E eu creio isso que através da revelação de Deus, amados, o homem ele perdeu a imagem de Cristo sobre a vida dele, mas ele ainda tem a semelhança. E é só através de Cristo, amado, que nós novamente podemos ter a imagem de Cristo sobre nós. E até tanto que ele disse aqui, como eu falei no versículo 7, no versículo 9, que Deus tinha um plano secreto, que era através de Cristo, e Ele nos revelou, que era através de Cristo, que era unir aquilo que estava no céu com aquilo que estava na terra. A palavra de Deus fala, amado, que a terra está cheia da glória de Deus. Glória a Deus. E essa glória, amado, é eu e você. Aleluia.
Você representa, amado, a glória de Deus aqui nesta terra. Mas também irá chegar o dia, amados, a qual Deus irá unir tudo aquilo que está na terra e aquilo que está no céu. E quando nós formos arrebatados, amados, nós teremos os nossos corpos o quê? Transformados em glória, em plena glória. Então, amados, eu quero dizer isso nessa noite para que você possa ter consciência de quem é você em Cristo, amados. Eu quero que nessa noite você venha entender quem é você como igreja, como corpo de Cristo aqui nessa terra. Que você possa, amados, avançar para ganhar, amados, não só a tua rua, mas para ganhar o teu bairro, para ganhar a tua cidade. E se também, amado, se você for uma pessoa que tiver fé, para que você possa chegar, amado, aos confins desta terra. E como Filho de Deus, você poder alcançar aquilo que Deus colocou na tua vida como um poder. Aleluia, para conquistar. Amém? Versículo 7 fala mais que nele nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Aleluia. Em Cristo Jesus, amados, nós temos a remissão. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 diz que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Nenhuma condenação há, amado, para nós que andamos segundo o Espírito. Então, mais uma vez eu pergunto, do que você necessita como igreja? Então, amado, mesmo que se durante o dia de hoje você chegou aqui, amado, preocupado com alguma coisa na tua vida, talvez você chegou aqui triste porque você foi despejado do seu trabalho, talvez você chegou aqui triste porque não sabe, amados, se vai ter dinheiro para pagar o aluguel da tua casa, o pagamento do valor da tua água, da tua luz. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, meu amado. Coloque teu joelhinho no chão e ore ao Senhor. E veja e profetize da tua boca, crendo em Jesus, e você verá o que Deus irá fazer na sua vida. Porque foi dado o quê? Foi concedido o quê, amado? Todos os dons espirituais no reino de Deus sobre a tua vida. Aleluia, Deus. Amém? Então, amados, o plano secreto de Deus era esse, de nos unir novamente. Mesmo sabendo que depois o homem iria cair, era um plano secreto de Deus, a qual o diabo, nem o diabo sabia. O diabo achava, amado, que iria ser vencedor por ter feito o homem cair. E mais uma coisa, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Se o diabo ele tem dito para você que você não vai conseguir, se o diabo, amado, ele tem dito que você não vai vencer, se o diabo ou alguém da tua família disse para você que talvez você é um derrotado, talvez alguém olhou para você e disse assim, isso daí não vale nada. Eu quero dizer uma coisa para você, amado, a última palavra é do Senhor. Aleluia, Deus. A última palavra é de Deus. Glória a Deus. Não é o homem, amado, que determina o que vai acontecer na tua vida, e nem você mesmo. Como eu disse, amado, sem Deus nada podemos fazer. Então a última palavra é do Senhor. Que você possa, amado, guardar essa tua palavra nesta noite no teu coração. Amém? Porque, amados, as trevas, ela não irá prevalecer sobre essa igreja que irá estar unida com Cristo. E se nós estamos unidos com Cristo, amados, não é as trevas que não vai nos vencer, mas seremos nós que iremos vencer. Aleluia. As trevas. Amém? Eu quero parar por aqui, amados. Eu poderia ir mais além, mas eu quero parar aqui no nome de Jesus. Eu creio que Deus falou aos seus corações. Eu creio que nessa noite você vai sair daqui, amado, com uma nova visão de quem é você em Cristo Jesus e no que você pode fazer através dessa união com Cristo. Para que quando alguém, ou até mesmo o diabo bradar, amado, no teu ouvido, você vai dizer: eu sou mais do que vencedor. Aleluia, em Cristo Jesus. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Graças a Deus.